Glória a Deus. Meus irmãos, nesse mês nós estamos falando sobre oração como um estilo de vida. E no primeiro domingo, na primeira mensagem dessa série, eu falei sobre a oração no Espírito Santo como um presente que Deus nos deu para edificarmos a nossa fé na pureza do Evangelho. Quantos estavam aqui no primeiro domingo? Glória a Deus. E nesse domingo, nós desconstruímos algumas ideias erradas e fortalecemos o entendimento da importância dessa oração em nosso dia a dia e que ela está disponível para todos nós que pertencemos à família de Deus. Já no domingo passado, a pastora Gabi ministrou sobre a vida de Daniel, como ele valorizava a oração, o tempo com Deus, que mesmo em um ambiente hostil, mesmo diante da ameaça de ser jogado na cova dos leões, ele não deixou de orar. Porque para Daniel era mais perigoso não orar do que ser jogado na cova dos leões. Quantos estiveram aqui domingo passado? Essas ministrações estão disponíveis em nosso canal do YouTube. Se você não pôde estar, não fique triste, não se preocupe, vai lá. E é interessante que você assista, que você receba essa ministração para que você se aprofunde nesse tema que nós estamos trabalhando nesse mês. Já nos estudos de quarta-feira, nós também estamos mergulhados nesse tema, aprendendo vários aspectos da oração. A Inês trouxe um estudo falando sobre intercessão, sobre a oração de adoração, de gratidão. Foi algo muito rico. Já na quarta-feira, dessa semana, o Júnior ministrou sobre a humanidade de Jesus, porque Jesus, como homem, ele precisava orar, ele orou, e ali nós mergulhamos nesse aspecto, nessa situação de Jesus como homem, ele precisava orar e trazendo isso para nós, uma aplicação para nós, que nós também precisamos orar. Então tem sido algo maravilhoso. E qual que é o propósito disso tudo, irmãos? Não é apenas conhecimento, mas sim praticarmos aquilo que sabemos. Nós temos aprendido que um dos princípios da oração é o relacionamento. Que devemos encarar a oração não como um peso de obrigação religiosa, não como uma regra a ser cumprida, não como um medidor de espiritualidade e poder. Sabe aqueles discursos? Quanto mais eu oro, mais eu tenho poder. Quanto mais eu oro, mais Deus vai fazer. Irmãos, não é assim que funciona. A oração, ela é um fruto de um relacionamento, mas isso não é um medidor de espiritualidade. Isso não é um medidor de que, quanto mais eu oro, mais Deus vai fazer. Até porque nós não manipulamos Deus. Nós não manipulamos a vontade de Deus. Deus faz aquilo que Ele quer porque Ele é soberano. A oração é algo que Ele nos deu, é um presente que Ele nos deu para nos relacionarmos com Ele, para conhecermos o seu coração, e é a oportunidade, por meio da oração, de nós vivermos aquilo que Deus está fazendo ou pretendendo fazer na terra. A oração é uma chave que nós ativamos a vontade de Deus já estabelecida no céu para que ela seja manifestada na terra. Quantos estão me entendendo? Amém? A oração, irmãos, ela precisa ser a nossa vida. Porque sem oração, sem uma vida de oração, sem esse entendimento de que a oração é a base do nosso relacionamento com Deus, é o nosso relacionamento com Deus, sem isso a gente morre. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 18. Esse vai ser o primeiro texto que nós vamos ler nessa manhã. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor nos diz assim: Jesus contou aos seus discípulos a seguinte parábola, para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Então, irmãos, o propósito da parábola é mostrar que devemos orar sempre e nunca desanimar. E aí ele continua:
Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. Havia também naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele se recusou a atendê-la, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela deixe de me importunar. O Senhor continuou: prestem atenção no que diz o juiz injusto. Acaso não fará justiça aos seus escolhidos? Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês que Ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Irmãos, Jesus ele usa a figura desse juiz injusto, que não temia Deus, ou seja, era um homem que não se importava, mas que pela insistência dessa viúva, ele resolveu julgar a sua causa. E olha novamente o que Jesus disse aí no versículo 7. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês que lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Versículos 7 e 8. Irmãos, primeira coisa, Deus responde às nossas orações. Não existe uma oração desperdiçada. Toda oração feita com coração sincero, contrito, toda oração feita mesmo num momento de fraqueza, que você nem está afim de orar, toda oração feita no momento de empolgação, toda oração feita, Deus está ouvindo. E toda oração diante dele terá uma resposta. Segundo, perceba como que uma coisa está ligada na outra. Como nós mencionamos, nós falamos no primeiro domingo sobre a oração no Espírito Santo, que ela edifica a nossa fé, que ela tem o poder de preservar a nossa fé na pureza do Evangelho. E aqui, no versículo 8, Jesus está lançando essa pergunta. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Porque ele sabe, irmãos, Jesus sabe que a vida de oração é a única maneira de nos mantermos de pé até o fim. Então, quanto mais eu me dedico nesse relacionamento, quanto mais eu me dedico à oração, mais a minha fé é edificada e é fortalecida. A oração feita no entendimento, mas a oração feita também no espírito. Porque essa oração edifica a nossa fé, a nossa santíssima fé. Nós começamos a crescer em discernimento da vontade de Deus. Nós crescemos em discernimento daquilo que é verdadeiro e daquilo que é falso. Como que nesses dias, diante de tantas vozes, nós mencionamos isso, como no meio de tantas dúvidas, de tanta coisa brilhando como ouro, mas não é ouro, de tanta fachada de igreja, mas não é igreja, de tanta gente se levantando nesse tempo e como mestres, mas na verdade não são levantados por Deus, são pessoas buscando os seus próprios interesses. Como que no meio disso tudo, desse caos que nós estamos vivendo em nossos dias, discernir aquilo que é verdadeiro e aquilo que não é? Como nos mantermos guardados na fé santíssima? Tendo uma vida de oração, orando no Espírito, crescendo em intimidade com Deus. Por isso que a palavra do Senhor nos diz, o nosso versículo não está projetado, mas o nosso versículo base desse mês é Judas 1:20. Amados, edifiquem-se na santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, quanto mais nós crescemos
nesse entendimento, quanto mais nós oramos, quanto mais nós mergulhamos nisso, mais nós somos fortalecidos, mais nós crescemos na verdade e na pureza do Evangelho, mais nós crescemos em discernimento. Então, quando algo bate na porta do nosso coração e não está alinhado com o coração de Deus, nós temos força para dizer: isso não entra, isso não me seduz, isso não me conquista, porque eu estou firmado na verdade. Cristo é a nossa verdade. Amém? Jesus disse em Mateus capítulo 26, 41, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus sabe, meus irmãos, que a nossa carne não gosta de orar. E não vem falar comigo que você ama orar, porque, irmãos, a nossa carne não gosta. Estou falando mentira? A gente percebe isso em reunião de oração. Nós somos uma igreja de 100 e poucas pessoas. Na reunião de oração só vem 25, 20, 15, 30. Quando vem 30 é avivamento. Porque a gente não gosta de orar. Você pensa que a gente acorda assim, nossa, que vontade de orar. Tem o dia que isso acontece, tá? Mas a gente acorda, irmão. A nossa carne não quer. A nossa carne quer ficar assistindo Netflix, dorama. Eu não assisto, não. Futebol assisto muito. A gente quer isso aí, irmãos. A gente quer ficar de boa. Mas, irmãos, quando a gente começa a desmistificar essa ideia da oração, a gente começa a perceber que a oração é a nossa vida, a gente começa a crescer no entendimento de que, seja lá o que nós estivermos fazendo, nós precisamos estar orando. O nosso espírito precisa estar conectado com Deus o tempo todo. A gente está orando, a gente está assistindo um filme, a gente está orando. Se aquele filme começa a ofender o Espírito Santo, a gente muda o filme. Se você está dentro do cinema, irmãos, você pagou o ingresso, mas o filme começou a ofender o Espírito Santo, levanta e vai embora. Porque mais vale agradar o Espírito Santo, mais vale a gente guardar o nosso coração em Deus, do que deixar lixo entrar dentro de nós. Isso é viver uma vida espiritual. Isso é viver segundo o Espírito e não segundo a carne. Você vai dar play no teu streaming sobre um filme e você vê que o tema vai ter cenas que vai roubar você da pureza de Cristo. Muda o filme. Não assista. Porque a nossa carne vai querer. Você já sabe que o filme vai ser ruim. Não assista. Isso é viver orando. Isso é viver como homens e mulheres espirituais, não segundo a carne. Porque, irmãos, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus sabe que facilmente também desistimos das coisas. Quantos aqui no começo do ano fazem planos? Acho que todo mundo, né, que está respirando aí, a gente começa um ano cheio de gás, planejando: esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira, esse ano eu vou jejuar, esse ano eu vou para a igreja, esse ano eu não vou faltar um culto, esse ano eu vou fazer, vou acontecer. Irmãos, da janeiro, fevereiro, março, abril, a bateria começa a diminuir. E já começamos a desistir, já começamos a falhar nos nossos compromissos. E Jesus sabe disso. E diante disso, o que ele fez? Ele nos deu o seu Espírito. Ele nos deu o seu Espírito para que, através do seu Espírito, a gente não viva na nossa fraqueza. A gente não viva dominado pela carne. A gente não viva no nosso fracasso. O Espírito nos fortalece, o Espírito nos lembra daquilo que realmente importa, o Espírito nos resgata para aquilo que realmente importa e aquilo que deve ser a nossa vida. Ele nos deu o espírito de ousadia e poder, ele nos deu o espírito de amor e de moderação, ele nos deu o seu espírito para que a gente não viva
na fraqueza da nossa carne, porque Ele sabe que a gente não gosta de orar, Ele sabe que a gente desiste das coisas muito fácil, mas glória a Deus que nós não estamos no lamaçal, porque Ele nos deu o seu Espírito. Será que você pode colocar a mão no teu peito e falar: obrigado, Jesus, porque o Senhor me deu o seu Espírito. Do contrário, irmãos, nós não estaríamos de pé até hoje, porque é o Espírito que nos fortalece em nossas fraquezas. Aleluia! Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 8. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 8. Não tem ninguém que consegue permanecer de pé sem a ajuda do Espírito Santo. Não tem nenhum santarrão, não tem nenhum bonzão. Nós somos farinha tudo do mesmo saco. Nós precisamos do Espírito Santo. Todos nós somos fracos, irmãos, em nossa carne. Quem nos fortalece é Ele, é a presença dEle, é o Espírito Santo. Olha o que a palavra diz a partir do versículo 8. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Entretanto, o Espírito está vivo por causa da justiça. Agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês, por causa do Espírito dele que habita em vocês. Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia! É pelo Espírito que nós mortificamos os desejos da carne. É pelo Espírito que nós vivemos. Por isso que a religião por si só não mantém ninguém. Por isso que a pessoa, por melhor das intenções, ela não consegue se manter, se ela não tiver o Espírito Santo. Por isso que muitas pessoas de coração bom, elas não conseguem se manter no cristianismo. Por quê? Tentar viver só com boas intenções, vai chegar uma hora que vai falhar. Mas quando nós nos rendemos ao Espírito, quando nós entendemos, irmãos, quando o Espírito faz parte da nossa vida, Ele nos fortalece, Ele nos mantém de pé, Ele nos resgata daquele desânimo, daquela fraqueza, daquela falta de vontade. É Ele que nos conduz em vitória, é Ele que nos faz orar, é Ele que nos fortalece de fato, é Ele que nos mantém de pé. Então, quero que você está perto de alguém bonito nessa manhã? Só se você estiver perto de alguém bonito. Olha para essa pessoa e fala: você precisa crescer em intimidade com o Espírito Santo. Como todo mundo falou, só tem gente bonita nessa igreja, né? Glória a Deus, aleluia. Então, meus queridos, não existem mais desculpas para não termos uma vida de oração. Aleluia! Mais para frente, nesse mesmo capítulo,
você não precisa abrir, no versículo 26, nós lemos, já citamos isso. Olha, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia por isso. Ele intercede por nós, Ele ora em nós e através de nós. Por isso, queridos, quando eu estou, às vezes, diante de uma decisão muito importante, quando eu estou no momento de dúvida, de fraqueza, ou qualquer outro momento, de empolgação também, de alegria, como é prazeroso fluir nessa oração. Eu já falei aqui, às vezes eu estou fazendo churrasco, eu amo fazer churrasco e jogar bola e assistir futebol. E tanta coisa que eu gosto de fazer. Eu estou orando. E eu não fico pagando de espiritual para ninguém, porque essa coisa de ficar mostrando para os outros que você ora muito, 5, 10 horas por dia, isso é coisa dos hipócritas, dos religiosos. Isso não faz parte da gente, porque nós queremos viver um cristianismo verdadeiro com Deus, amém? Então eu estou no meu secreto, eu estou aqui, ó, xericanda lamassori, anda lamaxeri, anda lamas. E eu estou no meu íntimo, irmão. E aquilo vai me fortalecendo. Realmente acontece isso. De repente eu estou como uma água, essa está limpinha, né? Mas imagine que essa água, eu sou esse recipiente e a água é o meu interior. E aí meu interior está meio sujo naquele dia, porque eu recebi uma notícia ruim, eu estou com um monte de coisa para resolver, e situações, e aí eu estou amargurado, eu estou sem vontade, eu estou desesperado, então o meu interior está um pouco sujo. Mas aí quando eu começo a orar, eu começo a mergulhar o meu coração em Deus, a água dele, ele é puro, ele é limpo, então ele vai jorrando dentro de mim, ele vai mergulhando e ele vai me levando para águas mais profundas, e aí meu interior vai ficando limpo, 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 eu vou me alinhando, eu vou me fortalecendo e eu me mantenho de pé. E isso é o que o Senhor tem para nós. Por isso que Ele disse, eu estou contando essa parábola para que vocês orem em todo o tempo e não desanimem. Porque Ele sabe que a gente desanima, mas a oração, ela tem o poder de nos manter de pé. Tem o poder de guardar o nosso coração no lugar certo. Tem o poder de nos manter humildes, dependentes da presença de Deus. E se de fato não queremos cair na tentação da frieza espiritual, da avareza, do orgulho, da indiferença, do desânimo, nós precisamos orar. Vocês estão comigo ainda nessa manhã? Abra sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, capítulo 26. Eu quero falar um pouquinho a respeito desse rei chamado Uzias. 2 Crônicas, capítulo 26. Nós vamos ler o capítulo todo, porque é importante que a gente conheça a história desse homem. Depois eu quero fazer algumas colocações aqui. Nós vamos aprender muito com esse rei. Se você encontrou, diga achei. Só 20% achou. Vamos lá. Versículo 1. Então, todo o povo de Judá proclamou Uzias rei, aos 16 anos de idade, no lugar de Amazias, o seu pai. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com os seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Jecolias e era de Jerusalém. Ele fez o que é justo aos olhos do Senhor, tal como Amazias, o seu pai, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele saiu à guerra
contra os filisteus e derrubou os muros de Gate, de Jabne e de Asdod. Depois reconstruiu cidades próximo a Asdod e em outros lugares do território filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributo a Uzias, e sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, à porta da esquina, à porta do vale, no canto do muro. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, pois ele possuía muitos rebanhos na Cefelá e na planície. Ele mantinha trabalhadores nos campos e nas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois gostava de agricultura. Uzias possuía um exército bem preparado, organizado em divisões de acordo com o número dos soldados, convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maacéias, sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. O total de chefes de família no comando dos homens de combate era de 2.600. Sob o comando deles, havia um exército de 307.500 homens treinados para a guerra, uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos. Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e atiradeiras de pedras para todo o exército. Em Jerusalém, construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas. Máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Nós que gostamos de filme medieval, quando a gente vê aquela cena, olha quem criou aqui, essas coisas. Com uma ajuda extraordinária, a fama de Uzias se espalhou, chegando a muitos lugares distantes, tornando-o muito poderoso. Versículo 16. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, dos descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Uzias, que tinha um incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes. Na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso, no templo do Senhor, surgiu lepra na sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia da sua morte. Durante todo esse tempo, morou em uma casa separada com a sua doença e excluído do templo do Senhor. Jotão, o seu filho, tomava conta do palácio e governava o povo da terra. Os demais acontecimentos do reinado de Uzias, do início ao fim, foram registrados pelo profeta Isaías, filho de Amós. Uzias descansou com seus antepassados e foi sepultado junto deles, em um cemitério que pertencia aos reis, pois o povo dizia: ele tinha lepra. Jotão, o seu filho, sucedeu como rei. Uau! Irmãos, o rei Uzias, ele foi um cara extremamente favorecido por Deus. Como nós lemos, um estrategista de guerra, um cara criativo, próspero em seus negócios, se tornou famoso pelas suas vitórias, projetos. Enquanto
buscou ao Senhor enquanto teve a sua vida de oração. Como nós lemos no versículo 16, depois que Uzias se tornou poderoso, o orgulho provocou a sua queda. E eu meditando nisso, irmãos, infelizmente, esse é o espelho de muitos em nossos dias. Que no começo da caminhada com Deus, tem uma vida dedicada à oração, à intimidade, à busca do Senhor. Tem zelo pelas coisas. Quer servir, quer participar, enfim, conta comigo, estou aqui e tal. Mas com o passar do tempo, vão abandonando o lugar da oração, vão abandonando a comunhão, o lugar da simplicidade, da dependência de Deus, começam a ser autossuficientes. Sabe aquelas pessoas que dizem, eu sirvo a Deus do meu jeito. Eu não preciso de pastor, eu não preciso de conselhos, eu não preciso pertencer a uma igreja, eu vou quando eu quero, eu faço do meu jeito. Alguém conhece gente assim? O orgulho toma conta do coração, se perdem com as bênçãos, se perdem com as coisas, oraram tanto, buscaram tanto, foram humildes enquanto queriam algo, mas depois que conquistaram, o coração já não é o mesmo. Que triste. Outros desanimam porque vão na contramão, né? Deus não respondeu o que eu estava buscando, Deus não fez do jeito que eu queria no meu tempo, e aí se afastam. Irmãos, a verdade é que nenhuma coisa e nem outra deveriam nos roubar de uma vida de oração. Nem as bênçãos e nem o tempo de espera por algo deveriam nos tirar do lugar de dependência de Deus, do lugar de ter um coração humilde, do lugar de ter uma insistência em oração, porque a oração é o que nos mantém de pé, meus irmãos. A oração é o que guarda o nosso coração. A oração é o que guarda o nosso coração na dependência do Senhor. Quantos irmãos que chegaram diante de Deus, porque Deus é lindo. Deus, Ele ama abençoar. Deus, Ele ama ver a prosperidade dos seus filhos, sim ou não? Ele ama te ver feliz. Ele te ama, Ele ama ver você crescendo, ver você se formando, ver você estudando, avançando, conquistando. Ele ama isso, porque Ele é bom. Ele é bom. Mas quantas pessoas que chegaram quebradas, quantas pessoas que chegam diante dele sem esperança, perdidas. Ele vai, derrama o seu amor, salva a pessoa, resgata porque ele é o nosso Salvador. Só que ele não apenas está mudando o nosso destino eterno, ele já começa a nos abençoar hoje. E a pessoa começa a prosperar, a pessoa começa a conquistar. E depois de um tempo, essa pessoa muda o coração. O rancho começa a valer mais do que o culto. O carro começa a ter mais importância do que Deus. Você acredita, irmãos, que tem gente, não é o nosso caso não, tá? Que se lavou o carro na sexta-feira e no domingo choveu, ele não tira o carro da garagem, ele não vai no culto porque ele não quer sujar o carro. Estou falando verdade, você sabe disso. Só que na segunda-feira ele vai trabalhar. Muda o coração, irmãos. Infelizmente, tem muitos Uzias por aí. Mas em nome de Jesus, aqui não. Amém? Uzias, depois que deixou de orar, de ter esse coração quebrantado diante de Deus, gente, ele começou a ser rei com 16 anos. Quem aqui nessa sala aqui tem 16 anos? Tem alguém aqui com 16 anos? Você, Raul? 16 anos de igreja, né? 16 anos, né? Alex, 16 anos? Imagina, gente, o Alex,
16 anos de idade. Henrique, 16 anos também, Henrique? Você já tem até bigode, né? Pode ter 16 anos só. 16 anos ele começou a reinar, irmão. Um rei, 16 anos. Imagina, 52 anos reinando. Uau! Quantas coisas esse cara fez. Aí o coração muda. Que triste. E aí, ele continuou como rei. Continuou cheio de riquezas materiais. Mas olha como que ele terminou. Isolado, leproso e sozinho em uma casa. O que adianta, irmãos, ter tudo que essa terra pode oferecer, se o nosso coração não estiver alinhado com o coração de Deus? O que adianta prosperar, ser promovido no trabalho, encher a tua agenda de serviço e o coração mudar? E não ter mais simplicidade, humildade, e não ter mais um coração dependente de Deus, e não ter mais uma vida de oração. Como terminaremos os nossos dias? Será que quando o Filho do Homem vier, encontrará o nosso coração cheio de fé, queimando por Ele, amando a presença dEle? Como a gente tem falado nesses dias, oração para nós não é um peso, não deve ser um peso, mas precisa ser a nossa vida. Até porque, naquele dia, Ele vai nos reconhecer não pela nossa conta bancária ou por quem nós nos tornamos nessa terra, mas Ele vai nos reconhecer pela nossa amizade com Ele. Só entra no céu amigos. Vai chegar lá juiz, vai chegar todo mundo vai lá. Até o Lula vai estar diante dele naquele dia. Todo mundo, o Careca vai estar, o Alexandre vai estar, todo mundo diante dele. Ninguém merece. E só entra lá, irmãos, quem é amigo. Só quem é amigo. O cara pode ser tudo nessa terra, grande, achar que é Deus, manda e desmanda, mas naquele dia, no reino dele, só entra amigos. E a oração é fruto de amizade. Quantos estão me entendendo? A oração para a gente deveria ser como o maná que alimentou Israel no deserto. Sabe, todos os dias, o que o povo precisava fazer? Pegar a porção daquele dia. Porque aquilo fazia eles viverem confiando na provisão do Senhor para cada dia. Irmãos, a nossa vida de oração, de dependência do Senhor nos faz lembrar diariamente do quanto nós precisamos dEle. Que toda a nossa vida está nas mãos dEle, que sem Ele nada podemos fazer, nada faz sentido. Então, seja a bênção recebida ou o tempo que ainda Deus não fez o que nós gostaríamos, isso não importa. Nós devemos saber que Deus está no controle e que nada pode nos roubar desse lugar de intimidade, de oração com o Senhor. E eu quero concluir lendo o que está escrito em Judas, capítulo 1, a partir do versículo 24 e 25, que são os últimos versículos que Judas escreve, não o Iscariotes, porque esse daí foi para o inferno, mas esse daqui escreve o seguinte: aquele que é poderoso, Judas 1, 24 e 25. O pessoal do louvor puder estar aqui, nós já estamos encerrando. Aquele que é poderoso, isso é para alegrar o teu coração nessa manhã. Aquele que é poderoso para protegê-los de tropeçar e apresentá-los sem mácula e com grande alegria diante da sua glória. Ao único Deus, o nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Aquele que é poderoso, Ele é poderoso para nos proteger
para não nos deixar tropeçar, para nos apresentar diante dele sem mácula e com grande alegria. Irmãos, é tempo de nós crescermos, aprofundarmos as nossas raízes, fortalecermos a nossa fé, porque os dias são maus. Eu quis deixar isso para o final. Vocês estão vendo o que está acontecendo entre Israel e Irã, a guerra acontecendo. Irmãos, sinais estão aí diante de nós. Alguns já estão identificando isso como algo profético mesmo, escrito em Ezequiel capítulo 38. Mas, irmãos, esses sinais, esses acontecimentos, não é para nos assustar, mas sim para nos alertar. Porque no próprio capítulo 38 de Ezequiel, quando essas nações vão se levantar contra Israel, como nós estamos vendo, lá termina dizendo que é o Senhor que irá lutar por Israel. É o Senhor que vai combater esses inimigos. É o Senhor que vai derrotar esses inimigos, para que o nome dele seja conhecido em todas as nações. Então isso não é para nos assustar, porque o Senhor continua sendo Deus para todo sempre, no controle de todas as coisas. Mas fato é, irmãos, que aquilo que está escrito vai acontecer. As profecias vão acontecer. E eu e você precisamos estar preparados para o dia mau e para o dia do Senhor. Nós ansiamos pela volta dele, amém? E ele virá. E em nome de Jesus, todos nós seremos encontrados, guardados na pureza do Evangelho, edificados na fé, guardando o nosso relacionamento com ele. Uma pergunta que eu tenho feito nesses ambientes onde eu tenho estado e eu tenho compartilhado sobre Jesus, eu sempre levo a pessoa a me responder essa pergunta. Se você, diante de toda a conversa, eu falo, se você morresse hoje, porque todos nós vamos morrer um dia, sim ou não? Vamos deixar essa carcaça um dia, até para que a gente receba o corpo glorificado que ele nos dará. Seremos semelhantes a ele. Então, todos nós vamos morrer um dia. É só você olhar para o teu corpo. Por consequência do pecado, o teu corpo está ficando velho a cada dia. O desgaste está aí. Fui jogar bola ontem com o Paulo lá na Unesp. Joguei 40 minutos, irmãos. Ele perguntou, ele falou, volta para a terra. Eu estava... Ele, volta, você está aí? Eu falei, eu estou. Porque, irmãos, a gente está envelhecendo. Olha o Júnior, está envelhecendo. Entendeu? Estamos envelhecendo, gente. E fato é que uma hora a gente vai... E a pergunta que eu faço é, eu falo para as pessoas, se a gente não quer que isso aconteça, mas imagina que, de repente, se você sair daqui hoje, do teu trabalho e tal, e acontecesse uma fatalidade, você morresse, diante de você ia se abrir a eternidade. Para onde você vai? Irmãos, as respostas são diversas. Eu vou para o céu. Eu acho que eu vou para o céu, porque eu sou bom. Outros falam, eu acho que eu vou para o inferno, porque eu sou ruim. Outros me falam, eu não sei. E fato é que nós que temos a verdade, nós que conhecemos a palavra, nós temos a resposta. A primeira resposta é, ninguém vai para lá por justiça própria. Ninguém vai para o céu por justiça própria. Ninguém vai para o céu por justiça própria. A notícia boa é que vai para o céu quem é amigo de Jesus. Quem rendeu o coração para ele e guarda essa amizade. E cresce nessa amizade. E tem um coração dependente do Senhor. E se entrega a esse amor. Que reconhece aquela cruz. E que o confessa como o único Senhor e Salvador. Então, irmãos, a real que eu quero trazer aqui nessa manhã é que Ele é o nosso único Senhor e o nosso Salvador, amém? Mas nós precisamos crescer em intimidade com Ele.
cada vez mais, não sair desse lugar de oração, não sair desse lugar de um coração humilde e dependente do Senhor. Porque, meu querido, se hoje for o dia, nós precisamos estar prontos. Se daqui 10 anos for o dia, nós precisamos estar prontos. Se for amanhã, Vânia, nós precisamos estar prontos. Seja lá qual for o dia. E quando nós caminhamos nessa verdade, nós não temos medo. Porque o amor lança fora todo medo. Então a gente anda numa tranquilidade, a gente anda numa convicção. Realmente a gente anda como cidadãos dos céus, não mais com o nosso foco, o nosso olhar preso nas coisas dessa terra, mas ansiando por aquilo que é eterno, com os nossos pensamentos nas coisas do alto. Então, irmão, tá negativo lá no banco, tranquilo, uma hora vai dar certo, vai ficar azul de novo. Mas o nosso coração não está preso nisso, não é isso que tira a gente do lugar de equilíbrio. Está acontecendo alguma situação porque nós enfrentamos mesmo, nós fomos contra essa fé triunfalista que é só vitória, vitória, vitória. Irmão, a gente passa perrengue aqui, a gente passa coisas difíceis, mas o nosso coração não está preso mais nisso. Quando a gente começa a caminhar com essa convicção, crescer nesse lugar de intimidade com Deus, a nossa mente, o nosso coração começa a ser tomado por aquilo que é eterno, por aquilo que realmente importa. E é esse lugar que nós precisamos permanecer. Porque de fato é isso que importa. É juntar tesouros no céu, onde nem o ladrão e nem a traça corrói.